Muito bom dia, como vão todos? É um prazer poder estar aqui novamente e espero que a gente possa crescer um pouquinho mais, crescer em conhecimento, crescer em sabedoria, crescer como pessoas, crescer como ideias, enfim. O propósito dessas lives é adquirir e fortalecer aquilo que temos e adquirir um pouco mais de conhecimento. Eu quero agradecer a cada um que virá estar aqui comigo durante esses minutos e também aqueles que estão assistindo isso que eu deixarei gravado, né? Como eu falei na última live que eu fiz, eu deixo os conteúdos lá na minha página, salvo no IGTV. Você pode estar ouvindo depois. E isso é só o começo. É só a sombra do que há de vir. Até ontem eu ainda tinha bastante resistência, sabe, em fazer as lives e estar pondo o meu rosto assim para falar, enfim. Por que eu tô fazendo isso aqui, ó? Eu preciso ativar meu cérebro. E a neurociência diz que quando você junta as mãos assim, flexiona suas mãos, ela aquece, isso ativa áreas no seu cérebro, algumas regiões do seu cérebro que te dão compressão em direção para fazer algo que você tem como objetivo, né? Então, foi feito um estudo, tem um estudo científico sobre isso, claro, que as crianças fizeram com crianças e quando elas faziam assim, isso fazia com que elas conseguissem atingir o objetivo. E eu vou conseguir atingir esse objetivo de transmitir essa mensagem aqui hoje para vocês. Eu quero agradecer a cada um que assistiu, espero que tenha curtido sobre a live onde eu falei sobre sabedoria. E eu vou começar. Café, não sei se vocês gostam, eu gosto muito. E agora sem açúcar, mudança de hábito, tá? Eu espero que vocês, assim como eu, também tenham o posicionamento de fazer mudanças. É necessário fazer mudanças nas nossas vidas, é necessário mudar coisas, mudar o estilo, a maneira de pensar, mudar a forma de enxergar as coisas ao seu redor. E isso é muito importante porque quando você faz certas mudanças na sua vida, deixa eu ajustar isso aqui, cara. Vocês nem fazem ideia do estúdio que eu tenho aqui de produção para essas lives. É sensacional poder fazer algo assim, sabe, de forma livre, sem pressão e usando o que você tem nas mãos. É muito fácil a gente falar assim, continue, faça tudo o que você tem que fazer, use o que você tem ao seu alcance. É lógico, a gente tem que fazer isso. Você não consegue fazer nada com o que você não tem. Mas o que acontece? Deixa eu fazer uma coisa aqui. O que acontece? Essas pessoas, as pessoas assim, né? Nós fazemos isso, né? E nós ficamos colocando certos empecilhos, né, no que a gente vai fazer, no que a gente vai, no que vai acontecer, enfim. Principalmente pensando no seguinte, que muitas vezes nós estamos focados em algo que nem é uma realidade, nem é algo real, assim, sabe? Por que eu tô falando isso? Você às vezes foca em algo assim, não, eu vou fazer e tem que estar assim, tem que ter isso, tem que ter aquilo. E aí você deixa de fazer algo que pode mudar a vida de alguém por causa de algo que é chamado de perfeccionismo, né?
Eu nem ia falar sobre isso, mas enfim. Perfeccionismo. O perfeccionismo, ele tira você. Ele mata você. Por quê? Cara, eu só vou fazer a live se eu tiver num estúdio, eu só vou fazer a live se eu tiver com suporte de celular top. Não, mas eu só vou fazer essa live quando eu tiver num celular top, né, gente? Afinal de contas, nesse Samsungzinho que eu tenho aqui é complicado. Não, eu só vou fazer a live quando aqui atrás da minha parede eu tiver um quadro bonito, tiver um negócio. Até tem um quadro aqui, eu acho que eu vou até. Bom, na verdade não vou mudar porque eu tô mudando. Entre hoje. Hoje a gente começa a fazer a limpeza na casa nova. E acho que os próximos dias aí, os próximos 2, 3 dias vai ficar. O foco vai ser essa mudança. Mas por que eu tô falando isso? Porque muitas vezes você deixa de fazer algo por causa de situações que você fica criando. Não, que eu só vou fazer se eu tiver o som adequado, eu só vou fazer se eu tiver a cadeira perfeita. Ou, não, eu, por exemplo, eu tenho um objetivo. Eu tenho um alvo. Né? Eu tenho um alvo que eu não estou com espaço próprio para isso ainda, mas eu irei fazer. Eu vou preparar um lugar na minha casa para onde eu estou mudando e eu vou fazer isso. É de fazer minhas lives de pé e principalmente eu quero arrumar um quadro, um flip chart, alguma coisa desse tipo para eu ir fazendo algumas anotações ou passando algumas instruções por meio disso. Por quê? Porque há um propósito nisso. Eu já enxerguei o meu propósito lá na frente, só que eu sei que é necessário eu passar por essas etapas para ir preparando, para ir dando constância, para ir me preparando para fazer com mais solidez aquilo que eu desejo fazer, entendeu? Então isso, quando você é uma pessoa perfeccionista, você deixa de fazer coisas porque você precisa que tudo esteja exatamente daquela forma, ou então você fica preocupado porque, não, o que vão falar da minha blusa, o que vão falar da minha camiseta, eu não fiz a barba, tá certo, eu preciso fazer a barba, mas o que vão falar do meu cabelo, mas a parede, e aí você não faz, sabe? E aí você não faz aquilo que precisava ser feito. Eu tô usando o exemplo aqui de fazer a live, né? Porque muitas vezes eu já tive essa sensação, eu pensei em fazer, não, eu quero fazer. Até coloquei um sonzinho aqui hoje pra gente ouvir durante, né? Pelo menos pra dar um fundo aí na live. E pus uma música aqui, tipo de, sei lá, uma música aleatória aqui. Não, mas se não tiver playlist excepcional, eu não consigo fazer, eu não vou fazer. E aí eu deixo de falar sobre um ponto, né? Vamos dar uma direção aqui, que é o perfeccionismo. Então, se você é uma pessoa perfeccionista, você tá podando você de fazer coisas novas, de conhecer pessoas novas, de se conectar e principalmente de ajudar as pessoas, principalmente de servir a quem muitas vezes está precisando ouvir algo desse tipo. Cara, eu sou muito perfeccionista nisso. Aí eu guardo essa informação para mim, não falo com você, porque o meu celular é um Samsung, porque eu não tenho estúdio, porque eu não tenho um suporte adequado, porque eu não tenho aquela parada de iluminação que fica assim. É lógico, eu não estou dizendo que você não deva buscar essas coisas, pelo contrário. Sim, você precisa melhorar cada dia mais. Mas eu já falei isso algumas vezes, fazer, repetir, fazer, corrigir e melhorar. As primeiras lives que eu fiz, eu não tinha o som aqui de fundo. Eu percebi, eu vou colocar um somzinho de fundo, que é para dar uma quebrada, não fica um negócio tão frio. Então, assim, eu tô melhorando, eu tô corrigindo, tô melhorando. Eu fiz algumas lives, eu fiz uma série de lives no Facebook falando sobre... É um devocional falando sobre o livro de João. Eu comecei a ler o livro de João e tratar desse assunto. E aí eu fiz 7 dias consecutivos e quero continuar fazendo isso. Mas eu queria colocar no Facebook, mas o celular tá
o outro celular está com pouca bateria, eu não consegui fazer isso por causa dessa situação. Mas da próxima vez, o pessoal que me acompanha no Facebook vai ter, eu também gravo e salvo lá para eles poderem, quem quiser ver, vai ver depois. Essa aqui é a grande verdade. Mas você não tem ninguém na live, não tem problema. Isso não é importante. O importante é transmitir informação e eu espero que essa informação sirva para alguém no futuro. Então, o perfeccionismo, ele é um câncer que está implantado na cabeça de muita gente, que está tirando as oportunidades dela. Ela está deixando de saborear coisas novas, de sentir sensações novas, de viver realidades novas, porque ela, não, eu sou um cara perfeccionista e eu gosto quando tudo está perfeito. E, cara, ninguém é perfeito, ninguém vai ser perfeito e nada que você fizer vai ser perfeito. Só teve um perfeito. Na verdade, passaram-se 2 homens perfeitos nessa terra. Um fez burrada, e nós estamos vivendo as consequências disso hoje, que foi Adão, e o outro, Jesus, que veio e fez todas as coisas de forma perfeita. Ele é perfeito. Tudo que ele faz é perfeito. Ele te fez de forma perfeita. Esse primeiro cometeu um erro, estragou a forma que ele tinha preparado de forma perfeita, estava tudo adequado, tudo maravilhosamente bem. Ele foi lá e amassou a forma e todos os bolos que vieram depois dele vieram com esse defeito. Então, assim, perfeição não existe. Só existe um perfeito, Jesus. Só ele é perfeito. E quando nós falamos de perfeccionismo, isso é uma falsificação da perfeição. E isso é algo que não é bom. É algo que não é legal. É algo que Jesus não quer. É algo que Jesus não deseja para nós. Porque eu lembro de uma passagem que fala assim, quando Jesus falando que quando os discípulos forem para as cidades pregar e ensinar, que eles não levassem consigo nem bolsa, nem roupas, mas fossem da forma como eles estavam. E eu entendo que Jesus estava dizendo para eles assim, olha, vão, porque o mais importante não é o que vocês têm, nem o que vocês carregam, mas é a mensagem que está em vocês. Então, se eu deixar de fazer porque eu não tenho algumas coisas, ou porque eu tenho que ter esses detalhezinhos para acontecer, ou então, é lógico, eu não estou falando para você, não ser perfeccionista não quer dizer que você vai ser relaxado. Você pode ser, e aquilo que tiver no seu alcance, faça da melhor forma possível. Não, eu tenho câmera boa, eu tenho iluminação, eu tenho estúdio. Cara, vai pra cima e faz, não deixa de fazer. Por quê? Milhões de pessoas podem ser alcançadas com essa mensagem, vidas podem ser transformadas por causa daquilo que você está transmitindo num vídeo, um vídeo curto, uma live, um podcast, um áudio. Só faz. Por quê? E por que eu estou falando isso? Quando você começa a fazer alguma coisa, você está aprendendo. E aí eu entro num assunto que eu quero falar com vocês, não sei se eu mostro. Eu vou mostrar. Bom, eu tenho a data anotada aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver. Que tá invertido, mas eu vou ler para vocês aqui, tá? Desde 22 de novembro de 2019. Essa foi a data que eu comecei a primeira live que eu assisti, do Pablo Marçal às 5 da manhã. E de lá para cá eu venho vivendo algumas transformações, algumas maneiras, o jeito de pensar e de canalizar minha vida e direcionar minha vida para coisas que antes eu não fazia e que hoje eu busco fazer. Algumas vezes não vai sair perfeito, mas eu me esforço para fazer o meu melhor e principalmente porque tem dado resultado, tem sido transformador. Aonde que num domingo, 6h30 da manhã, ia estar aqui fazendo uma live, tentando ensinar e transmitir algum conhecimento para alguém? Jamais. Apesar de achar e sempre ter tido comigo que a transmitir conhecimento é algo extremamente importante e necessário. Por quê? Nossa, um café esfriou, ficou horrível. A nossa vida é feita assim. Quando você aprende algo, né,
e você guarda para você, muito rapidamente você vai perder isso. Muito rapidamente essa informação vai se dissipar do seu cérebro. Agora, quando você aprende algo e você transmite para alguém, a fixação disso na sua mente, na sua vida, na maneira de você viver, de agir, é totalmente diferente. E além disso, você está ajudando outras pessoas a melhorar, né? A crescer. Você vai estar ajudando outras pessoas a fazer, né, a transformar situações dentro da vida dela. E todos nós podemos fazer isso. E aí, por que eu te mostrei isso? Por que eu te mostrei meu caderno? Na verdade eu não mostrei o caderno, eu mostrei só a primeira página, que é a data, né? 29/11/2019. E o que acontece? Sempre que você tem como propósito fazer algo, as coisas vão acontecendo e vão acontecer coisas que vão tentar te atrapalhar, vão acontecer coisas que vão tentar te impedir. O que eu falo para você? Não pare nesses impedimentos. Lembre-se, cada impedimento desse pode ser um degrau para você crescer. Cada impedimento desse é o que vai fazer você subir a escada na direção de onde você está querendo alcançar. Todo impedimento traz junto com ele também, assim como todo problema, né, impedimento e problema, traz junto com ele uma recompensa. E você só vai alcançar essa recompensa se você subir e enfrentar e vencer esse problema. Agora, se você ficar, não vou fazer porque tal coisa, né, não tenho isso, não tenho aquilo, né, você não vai descobrir o resultado daquilo. Então, em novembro, quando eu comecei a acompanhar ele, eu entrei na live dele, a primeira live dele. Foi interessante porque eu entrei já tinha uns 4, 5 dias que ele estava fazendo um ciclo, né? Ele que eu tô falando, o Pablo Marçal, que é meu mentor. E assim, eu tenho uma gratidão pelas coisas que ele tem transmitido, tem transbordado sobre as nossas vidas. Ele tem uma história de vida muito legal, uma história muito... para um cara de 33 anos, ele dá umas porradas na gente que caramba, o que eu tô fazendo aqui? Por que eu ainda não alcancei tanto o que eu desejo? Por que eu tô vivendo situações em que eu não precisava viver, entendeu? E isso é muito legal. Isso é muito bom, isso é transformador, isso é motivador. E aí, quando eu entrei nessa live dele, ele estava falando sobre os 7 ciclos. Os 7 ciclos. Eu criei um grupo no Telegram, um grupo de mastermind, onde eu comecei a falar sobre isso. E aí eu vou tratar sobre essa situação um pouco mais à frente também, mas é um problema. Porque você cria algo, começa, e é um bloqueio que eu tenho e que eu estou vencendo dia a dia, que é deixar as coisas não, daqui a pouco eu faço, e aí daqui a pouco não dá para fazer, amanhã passa e você esquece. Então assim, eu fiquei alguns dias sem colocar conteúdo, e esse vídeo mesmo eu tô direcionando tudo que eu tô fazendo para lá, para poder começar a alimentar a minha audiência lá. E o que acontece? Até o link do grupo tá na bio, se você quiser entrar lá e conhecer um pouco sobre o que tá se passando. E aí eu comecei a falar sobre esses 7 ciclos lá também. Eu falei sobre o ciclo 1, que é o ciclo do aprendizado. É o primeiro ano, o primeiro momento, o primeiro dia, a primeira etapa, enfim. Ele está relacionado ao aprendizado. É o ano 1, o ano do aprendizado. O ano 2 é o ano do serviço, ou o ciclo 2 é o ciclo do serviço. O ciclo 3 é o ciclo da aliança. O ciclo 4 é o ciclo da oportunidade. O ciclo 5 é o ciclo da perseverança. E o ciclo 6 é o ciclo da exponencialidade. E o ciclo 7, o ciclo do descanso. Dá pra ver? 7 ciclos, 7 dias, 7 camadas, 7... Para chegar ao seu cérebro, o cérebro é composto por 7 camadas. Tudo de 7. Então tem algo muito forte com o número 7. E isso não sou eu, né? A palavra diz que Deus criou
tudo em 7 dias. Então tem algo no número 7 e ele traz essa informação, traz esse estudo sobre os 7 ciclos, aprendizado, serviço, aliança, oportunidade, perseverança, exponencialidade e o descanso. Se você aprender esses 7 ciclos, você vai conseguir identificar, por exemplo, aonde que você está, em que ciclo você está na sua vida em determinadas áreas. Por exemplo, no seu casamento. Se você pegar o seu primeiro ano de casamento, é o ano do aprendizado. Primeiro ano de casamento, aprendizado. Segundo ano, serviço. Terceiro ano, aliança. É onde você vai reconhecer se realmente esse negócio está firme ou os ajustes necessários para fazer. O quarto ciclo é a oportunidade, e aí vão surgir coisas novas quando você entender que essa aliança é uma aliança que não rompe, né? É uma aliança que não tem emenda, que não tem como quebrar. A perseverança, vão haver dificuldades, situações difíceis, mas quando você chega no quinto ciclo, ou no quinto ano de casamento, por exemplo, vocês estão perseverando naquilo. Isso vai trazer uma força, uma energia, né? No sexto ciclo vai ser a exponencialidade. Então tudo que vocês estiverem fazendo agora vai ser exponencial, não vai ser mais de forma aritmética, assim, isso, mais isso, mais isso, mais... Vocês vão crescer de forma exponencial, né? 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, então. E no último ciclo é o ciclo do descanso, do desfrute, que é quando você vai desfrutar aquilo que Deus tem permitido ou que você tem construído sobre a sua vida. Então, esses 7 ciclos, ele estava começando essa instrução sobre os 7 ciclos, e eu fiz muitas anotações. Eu vou mostrar aqui para vocês. Ó. Isso aqui são anotações das lives que eu tenho assistido, que eu acompanhei, dos treinamentos, enfim. Tá vendo? Até o último. Esse caderno tá totalmente cheio de códigos e informações. Isso aqui, para mim, hoje vale muito. Tem muita informação aqui. E essas lives eu quero compartilhar com vocês esse conhecimento. Eu quero transbordar isso na vida de vocês. Aí, não tem mais, tá, gente? Ó, aqui eu tenho material de estudo, isso é da mentoria que nós estamos fazendo, a mentoria do F10K, que é uma mentoria assim... Não tenho palavras para dizer o que está acontecendo, sabe? Minha casa, minha família está sendo transformada com isso. E aí, eu tenho mais uma aqui. Olha só. Aqui. Ó. Tudo isso foram lives, treinamentos, aulas e muitas coisas que têm acontecido, que eu tenho buscado conhecimento. E o que eu quero fazer com tudo isso? Porque eu fiz até um gráfico aqui. Por que eu estou mostrando isso? Porque assim, ó, esse conteúdo eu adquiri. Eu consegui adquirir esse conteúdo estudando. Dá licença um pouquinho, gente. Caiu o negócio aqui. Eu estou estudando e estou adquirindo esse conhecimento. Só que se eu não aplicar isso, não vale de nada. Não vai valer nada, 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 nada. Então, como é que eu posso aplicar isso? Como é que eu posso melhorar o desenvolvimento disso? E principalmente, eu tenho que transbordar. Como assim transbordar? Transbordar é quando eu estou cheio de algo. Então assim, não dá mais. Começa a derramar. E é isso que eu estou tentando, é isso que eu estou fazendo. Tentando não, eu estou fazendo com vocês. Eu quero transbordar esse conhecimento que eu tenho adquirido sobre a vida de quem quiser, na verdade, né? Que é a única pessoa que tem... Joales Cavalcante. Um abraço, meu amigo. Obrigado, viu, por acompanhar aí. Segue aí que eu vou transmitir umas informações bem legais aqui. Espero que você goste. Compartilhe aí com seus amigos, né? É legal que a primeira live que eu fiz, eu acho que tinha umas 2 pessoas na live. E eu acompanho as lives de algumas pessoas. Por exemplo, eu já vi uma live do Thiago Nigro, tinha
150 mil pessoas numa live, gente. Eu falei, cara, o cara é muito monstro. Né? Mas ele é autoridade naquilo que ele está falando. Então, assim, seria impossível não acontecer isso, né? E hoje eu tenho uma pessoa me acompanhando aqui. De vez em quando chega um ou outro e sai, mas é normal. E outra coisa também, domingão, 6:30 da manhã, né? Poucos fariam isso. Mas eu quero aproveitar esse gancho para dizer que se você está fazendo algo que poucos fazem, fica tranquilo. Mais um tempo as pessoas vão falar, nossa, é sorte que ele teve na vida, né? Isso é natural. Né? Isso é natural em tudo. Se você tem um negócio, mas eu trabalho das 8 às 5 da tarde. Eu não tenho tempo para fazer nada, não tenho tempo para empreender, não tenho tempo para estudar. Cara, se você acorda às 5 da manhã, você tem 3 horas antes do seu trabalho para conseguir fazer 1 hora de estudo, para conseguir empreender, eu quero aprender marketing digital. Já vou falar aqui, assim, até aproveitar e deixar registrado isso. Eu, desde o ano passado, eu estou estudando também marketing digital e eu vou criar uma outra conta e eu vou falar sobre isso. Eu entendi que para eu aprender, eu preciso ensinar. Quanto mais eu ensino, mais eu aprendo. Então, a gente precisa fazer isso. Aí a pessoa, mas é ruim acordar cedo. Lógico que não, o seu corpo, ele não quer isso. O seu corpo quer ficar descansando, em repouso. Ele não quer enfrentar, ele não quer passar pelo ridículo, ele não quer passar vergonha, ele não quer errar. Ele quer economizar energia. Essa é a real. Então, quando você faz algo fora do normal que as pessoas estão fazendo, o que acontece? Isso vai gerar um fruto, isso vai gerar isso vai trazer algo que está escondido, que só fazendo você vai conseguir alcançar. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou buscando transbordar na vida de vocês algo que eu tenho aprendido. E, cara, tem muita coisa. E aí, tudo isso que está acontecendo agora nesse início é aprendizado. Aprendizado, eu estou aprendendo. O tempo todo eu estou aprendendo. Tem a mentoria que tem muita aula, tem muita coisa e eu vou começar a falar sobre coisas assim que estão lá, que não tem como eu falar. E muitas vezes o que acontece, você está num ciclo, enfim, eu não vou falar disso não, deixa pra lá. O foco aqui é, hoje, eu sou sincero em dizer, despertador, não me atrapalha não, eu sou sincero em dizer que havia uma resistência do meu corpo para fazer. Eu fiz uma live antes de ontem, porque eu não fazia lives aqui no Instagram, eu fazia só no Facebook. Aí eu falei, não, eu quero ir para o Instagram, porque eu realmente quero estar aqui. A minha conta no Instagram, eu tenho trabalhado ela para transmitir uma informação de valor, gerar um valor na vida das pessoas, uma mensagem que possa ser transformadora na vida delas. Se você puder dar uma olhada lá depois, você vai entender um pouco mais e vai ver isso, você vai ver que o começo da minha conta tinha muitos assuntos aleatórios e agora tem um foco, tem uma direção. Isso eu aprendi. Nesse primeiro momento, a gente vai falar sobre essa questão do aprendizado. O aprendizado ele é muito importante. E eu vou falar sobre esses 7 ciclos ao longo das lives. Talvez eu fale mais de um assunto durante uma live só e assim por diante. Se você quiser aprender, vem comigo, eu vou poder transmitir o que eu tenho adquirido. Então, esse negócio do aprendizado tem muito poder. Por quê? Imagina que eu te desse hoje 100 mil reais. Quem não queria ganhar 100? Quem gostaria de ganhar 100 mil reais? Talvez todo mundo vai responder, eu quero. Né? Que nem o Joales que está me acompanhando aí. Você gostaria de ganhar 100 mil reais hoje? Responde aí, amigão. Já que você está aí comigo, está me acompanhando, você gostaria de ganhar 100 mil reais hoje? Por quê? Seria um presentão, né? Fala a verdade. Nessa situação ainda, né? Tem um monte de gente aí parado, enfim. Olha lá, ele respondeu sim. Né? É claro que você, assim como eu também gostaria, mas antes de aprender isso. Mas agora, e se eu te ensinasse a ganhar? Se eu te ensinasse a ganhar, não. Se eu te ensinasse a fazer, por exemplo,
R$100. Se eu te ensinar a fazer R$100, você vai fazer isso várias e várias e várias vezes, e aí R$100.000 vai chegar um momento que vai ser pouco, você vai conseguir fazer muito, muito mais que 100 mil. O que era mais importante? Você só ganhar 100 mil ou você aprender como fazer 100? O que tem mais valor? O que vai te realmente vai poder romper limites na sua vida? É aprender. Então, o aprender, ele tem o poder de transformar a sua realidade. Quando você aprende, você não depende que alguém te dê. E isso é muito difícil. Imagina alguém chegar e falar assim, tô aqui, R$100.000 para você. É quase impossível isso acontecer. Na verdade, assim, eu não conheço ninguém que tenha recebido isso. Só que, se você aprender a fazer R$100 por dia, você vai fazer 3 mil reais por mês, 36 mil por ano, e assim por diante. Mas aí você aprendeu a fazer R$100, você conseguiu fazer isso uma vez no dia. Se você fizer 2, você já vai dobrar tudo isso. Se você fizer 3, então... E aí você aprende a fazer 100. Se você aprendeu a fazer 100, esse 100 você consegue fazer muito mais. Então, aprender é mais valioso do que ganhar. Se você tiver o foco de aprender, já era. Você vai aprender e vai fazer muitas vezes aquilo. Você vai transformar a sua casa, você vai transformar a sua... é tão poderoso aprender. Eu estou olhando aqui para essa parede, foi meu pai que fez esse grafiato aqui na minha casa. E meu pai, ele era pedreiro, ele trabalhava como pedreiro, ele era um excelente pedreiro, só que aí ele aprendeu algo. O quê? Ele entrou no ramo de pinturas, textura, limpeza de telhado, e cara, isso transformou a vida dele. Porque se ele fosse pedreiro, não tô desmerecendo nada, nenhuma das profissões, mas ele consegue ganhar muito mais dinheiro sendo um pintor, um profissional da área de acabamento do que da construção. E ele transformou a vida dele. Transformou assim. Hoje ele tem a casa dele, casa com piscina, tem um sítio, o carro dele. Por quê? Porque ele decidiu, mas teve um momento na vida dele que ele falou, cara, eu tenho que aprender a fazer isso. Eu tô vendo, eu preciso aprender. Então assim, a gente vê, por exemplo, pessoas com muitos resultados, pessoas com, como foi o caso do meu pai. Então, isso desperta algo, assim, aprender é muito importante. E o aprender, o ciclo do aprendizado é o primeiro ciclo em tudo, né? E quando você se dispõe a fazer isso, você transforma, você gera algo novo, algo diferente. Foi o caso do meu pai. Ele conseguiu mudar a vida dele porque ele aprendeu uma nova profissão. E aí ele veio aprendendo como usar, como fazer grafiato, como fazer textura, aquelas outras texturas com desenho. Aí ele foi aprendeu como fazer limpeza, como fazer a parte de resina no telhado, em pedras. E cara, ele mudou a vida dele. Então, tipo assim, se ele ganhava 2, 3 mil como pedreiro, ele vai ganhar 3 mil em uma semana, por exemplo. E outras situações mais. Então, veja que você tem o potencial do aprendizado é transformar a sua vida. Agora, eu não estou disposto a aprender, eu não quero acordar mais cedo para aprender, eu não quero gastar meu tempo para aprender, eu não quero ouvir ninguém, eu não gosto, quero ficar falando. Então você tem que, como diz o Pablo e como dizem algumas pessoas também, cada um tem a vida que merece. Felizmente, é doído de ouvir isso. Mas assim, se a sua vida não está do jeito que você deseja, é porque você está deixando de fazer alguma coisa, você está deixando de gastar um tempo, de aprender algo novo para mudar e transformar essa vida, transformar essa situação, transformar a sua casa. Assim como é comigo também. Se eu não mudar, se eu não dedicasse tempo para aprender, eu não transformaria minha vida, nem a minha casa, nem a minha família, nem meus filhos, nada. Eles vão olhar para mim e vão falar, cara, meu pai não quer saber de nada. E assim, a coisa que eu mais tenho orgulho, sabe? E eu falo de orgulho mesmo, não é assim, orgulho para ser melhor que ninguém, não. Orgulho dentro de mim.
é poder olhar para meus filhos e falar assim, cara, eles estão aprendendo comigo. Isso não tem preço, cara. Não tem preço. Então, assim, dedique tempo, coloque tempo em aprender coisas que vão mudar a vida da sua família. Eu, por exemplo, eu tenho buscado aprender a ser uma pessoa melhor, a transformar o meu ser. Essa é a primeira coisa que você tem que fazer. Eu tenho que aprender para transformar. O que não está legal? A gente tem muita coisa para arrumar. Isso é fato. Tem muita... A maneira de falar, a maneira de comportamento, enfim. São muitas coisas. Mas tudo tá... O primeiro passo é aprender. Cara, se você tiver o desejo de aprender, mas eu não gosto muito de estudar, então ouve. Eu, antes de começar a acompanhar as lives, antes de começar a ser treinado, antes de começar a ser mentorado, eu ouvi uma frase do Thiago Fonseca, que é um cara também que ensina coisas assim muito top, ele é um cara muito fera. Se eu puder sugerir para você acompanhar alguém, né, além de você estar aqui me acompanhando, bom, Thiago Fonseca, Thiago Brunet, Pablo Marçal e tem outros, mas olha, se você seguir esses 3 caras, com certeza você vai aprender muita coisa nova, muita coisa boa, muita coisa que vai te dar uma estrutura diferente. E ele falava assim, parado, leia, em movimento, ouça. E aquilo, sabe quando vem com uma flecha assim na sua mente? Eu falei, cara, tem um negócio poderoso aqui. Parado, leia, em movimento, ouça. E eu comecei a tirar algumas coisas da minha vida, como televisão, comecei a cortar, eu comecei a ler livros, eu já lia, né? Assim, eu sempre, todo dia eu leio a Bíblia, procuro ler um texto, eu meditar, eu gosto de estudar, eu tenho prazer em estudar. Eu gosto, sabe assim, eu gosto de aprender a palavra, eu gosto de aprender coisas novas, eu gosto, eu tenho um desejo e quero, e além de gostar de aprender, eu gosto de ensinar. Se eu encontro alguém que quer ouvir, cara, eu vou falar muito, eu vou ensinar muito, eu vou despejar tudo aquilo que eu sei sobre essa pessoa. E aí, ele falava isso, parado leia, em movimento ouça. E aí eu falei, cara, tem um negócio muito poderoso aqui, porque a gente perde muito tempo, muitas vezes. Por exemplo, se você sai do seu trabalho, da sua casa para o seu trabalho, você tem 1 hora de deslocamento, você já parou para pensar o quantas coisas você pode estar ouvindo dentro do carro? Por exemplo, para te instruir. Tem audiobook na Play Store mesmo, tem livro, você compra o livro lá, você vai, né, compra o livro digital e põe ele para ler, o sistema fica lendo ele para você, você fica ouvindo. Eu não tenho tempo para parar para ler, para sentar para ler. Tem canais no YouTube que o cara ele narra o livro. Né? Então assim, eu quero ler, eu tô a fim de comprar um livro, eu tô a fim de aprender sobre determinado assunto. Hoje tem muita coisa, muita coisa. Imagina, você pode aprender o que você quiser, o que você quiser hoje. Eu não sei como é que eu faço a instalação de uma tomada. Tem como, você vai lá no YouTube, aqui, 5 minutos você aprende a instalar uma tomada. Aí você aprende a instalar uma tomada, aprende a instalar uma lâmpada, aprende a fazer uma instalação de uma casa. E quando você menos perceber, é claro, não estou te incentivando a isso, mas hoje, por exemplo, tem muita gente passando necessidade, porque eu estou sem trabalho e tal. Cara, aprende uma profissão na internet, tem muitas coisas na internet hoje. Aprende a fazer isso que eu falei, instalar uma tomada. Chega no seu vizinho, amigo, você não tem aí tá precisando de uma manutenção elétrica, dar uma revisão, dar uma verificada. Você sabia que se o borne da sua tomada estiver desconectado, gera um aquecimento naquele terminal, e esse aquecimento ele vai fazer com que a sua conta de energia venha mais alta? Você não quer que eu dê uma revisada na sua casa aí, sem compromisso, e o que tiver que consertar a gente... Pronto. Você aprendeu, aí isso vai gerar um valor em você, você vai oferecer esse aprendizado para alguém, e esse aprendizado vai começar a transformar a sua realidade. Dedique tempo a aprender. O primeiro ciclo é o ciclo do aprendizado. Então, toda vez que você está disposto a isso,
transformações vão acontecer. Aí dentro dessas anotações, não, aqui já é do próximo passo. Então, aprender é melhor que ganhar, sempre. Aprender é melhor que ganhar. Eu vou colocar esse vídeo lá no meu feed, se você puder entrar lá e fazer um comentário, né? Isso vai ser muito legal. Mas por que eu estou pedindo isso? Porque eu aprendi que aquilo que a gente posta nas redes sociais é entregue para 2% da nossa audiência, ou menos talvez. Mas quando você entra, comenta, compartilha, curte, o algoritmo do Instagram e do Facebook, ele entende que essa informação é relevante, que tem gente interessada, então eu preciso entregar isso para mais pessoas. E isso ajuda, claro, o crescimento da conta, a mensagem chegar em outras pessoas que precisam ouvir isso. Então, tudo está relacionado a esses 7 ciclos, tá? Nós vamos falar sobre esses 7 ciclos mais um pouco. E uma coisa que eu queria compartilhar aqui com vocês é que toda vez que você se dispor a aprender, vai haver uma resistência do seu corpo, das pessoas à sua volta. Vai acontecer. E eu quero dizer para você que você não desista. Não desista de aprender, não desista de buscar o aprendizado. Alexandre, eu não acredito. Analisa, aprenda a analisar uma informação sem fazer um julgamento dela. Isso é certo ou errado? Primeiro ouve, vai lá e fala, não faz sentido para mim isso. Eu vou aprender, eu vou ouvir esse cara aqui que está falando sobre bitcoins, por exemplo. Não, isso não faz sentido para mim, eu prefiro investir o meu dinheiro ao invés de investir em bitcoins, né, que é uma moeda digital. Se você não conhece, sugiro que você busque aprender, é importante. Eu prefiro investir o meu dinheiro em alguma coisa mais, algo sólido, por exemplo. Eu vou investir em terreno, vou investir em casa, vou investir num carro, enfim. Carro não é investimento, na verdade, né? Carro é despesa. Mas busque conhecer, para você, quando alguém falar sobre aquilo, você falar, olha, eu já vi, mas eu descarto porque não faz sentido para mim. Simples assim. O que não faz sentido para você descarta. Aí, por que eu estou falando isso? Vai acontecer, vai ter resistência no meio do caminho. Quando eu me dispus a assistir às lives, a buscar conhecimento, muitas coisas foram acontecendo para tentar me impedir. Só para você ter uma ideia, a primeira live eu assisti aqui na minha casa. E aí, na segunda, durante o dia, o roteador queimou, eu parei de ter internet aqui na minha casa. E aí eu falei, e agora? O que eu vou fazer, cara? Eu quero tanto assistir, porque aquela primeira live já despertou na minha cabeça, assim. Eu falei, cara, eu preciso acompanhar esse cara, eu preciso aprender, porque fazia sentido o que ele estava ensinando para mim. E aí, o que eu tive que fazer? Impedimentos vão vir na sua vida para tudo que você se dispor a fazer, tudo. Se for construir, vai ter um impedimento. Se você for estudar, vai ter um impedimento. Eu pretendo investir, enfim, qualquer coisa. Eu quero ensinar alguém, vai vir impedimento. Eu vou ensinar uma pessoa a fazer algo que eu sei. Eu vou ensinar as pessoas, por exemplo, aquilo que eu estou aprendendo aqui, eu vou transbordar sobre ela. Vai vir impedimento, cara, você não sabe falar. O que você vai falar? Quem é você para falar? A sua mente, o seu cérebro vai ficar colocando empecilhos para você não fazer, certo? E aí eu quero compartilhar isso porque aconteceu. O roteador queimou e hoje eu moro numa casa, num terreno da minha sogra, que é uma casa no fundo do terreno, e a casa dela é na parte de cima, e o roteador principal tá lá. E a gente compartilha a internet, eu trago eu tenho um roteador aqui, saindo do terminal dela lá. E eu falei, e agora, cara, como é que eu vou fazer isso? 5 horas da manhã, não tem como ir pra casa dela pra fazer, né? E meu carro ficava estacionado na frente da casa dela. E eu falei, cara, já sei o que eu vou fazer. E eu comecei 5 horas da manhã, que doido. Eu pegava meu caderno, minha caneta. Tenho certeza que essas anotações aqui foram feitas lá no carro. Foram. E eu subia pro carro. Eu falei, não, eu vou fazer. Eu vou aprender, eu quero ouvir esses 7 ciclos, eu não vou deixar de aprender. Isso despertou algo em mim. E eu subia,
Ficava dentro do carro, a galera passando para ir trabalhar e eu dentro do carro, né? Acendia as luzes do carro. Porque lá eu conseguia pegar a conexão do Wi-Fi. E anotando e aprendendo e sendo instruído. E nós fizemos isso, eu fiz isso vários dias, porque o roteador queimou, a empresa do roteador não queria trocar o roteador. Eu falei, cara, tá complicado agora, hein? E aí, o que nós fizemos? Nós trocamos de internet e aí resolveu esse problema. Mas eu tive que tomar uma atitude para vencer esse impedimento, para aprender. Só para aprender. Então, aquilo que está impedindo você, tenha determinação e coragem, força e, sabe, para fazer acontecer. Se faz sentido para você, não deixa nada te parar, não deixa. Eu não consigo fazer 100%, mas faz 1%, aí você vai aprender a fazer 1,5%, aí você vai melhorando 2%, 3% e assim por diante. Até você 100%, talvez nunca vai ter. Mas se você tiver 98% de assertividade em algo que você está fazendo, já pensou o que isso pode acontecer na sua vida? Então, para fechar o assunto, o aprender é melhor do que ganhar. E esse é o primeiro ciclo. Em tudo, você vai ter que aprender. Eu estou aqui, eu estou aprendendo como fazer, como falar, como interagir, sabe? Eu não sei se gera o desejo ou a dúvida sobre esse assunto. Mas se você tiver alguma dúvida, faz uma pergunta aí, coloca uma pergunta nos comentários, aqui mesmo, durante a live ao vivo. Para quê? Para que a gente consiga interagir sobre o assunto. Né? Amanhã eu vou estar aqui, nesse mesmo horário, e vou falar sobre o segundo ciclo, que é o serviço. É o ciclo do serviço, que é o servir. E há um entendimento dessa questão do servir de forma errada, mas nós vamos falar um pouco mais sobre isso lá. Servir. Maior é o que serve, o Mestre nos falou. Nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou que maior é aquele que serve. Por quê? Ele disse que ele, apesar de ser o maior, serviu a todos, porque ele ensinou, ele deu exemplo, ele transformou vidas, ele curou, ele fez muitas coisas. E eu quero muito seguir o exemplo dele. Eu tenho me esforçado todos os dias para seguir o exemplo de Cristo, porque ele é o nosso exemplo, ele tem que ser o nosso exemplo. Então, quando eu falo de eu tenho prazer em aprender para ensinar, é porque eu olho para as Escrituras e vejo assim, sempre começando alguns textos falando assim, e Jesus saindo de uma cidade, por exemplo, saindo da Galileia para Cafarnaum, ou de Cafarnaum para Galileia, para Jerusalém, ensinava as multidões. Jesus não estava aquele dia fazendo um milagre, ele não convidou aquelas pessoas para alimentá-las. Ele convidou, ou melhor, as pessoas seguiam ele para aprender com ele. Ah, Alexandre, você está se comparando a Jesus? De forma alguma. Eu só me comparo para eu poder falar, o padrão de Jesus é alto. Eu preciso melhorar o meu padrão para me comparar com o dele. Nós somos chamados para fazer isso. Todos nós precisamos fazer isso. Então, se compare e outra. Se você tiver que se comparar a alguém, se compare a Jesus. Pronto. Se compare a ele. Porque você vai ajustar exatamente. Não para ficar por baixo, mas para ficar igual. Porque ele falou que aqueles que creem em mim, né, ele seria um só comigo. Assim como eu sou com o Pai, eu serei com aqueles que também estão em mim. Então, nós precisamos nos alinhar com ele. Então, que eu e você possamos, se for para se comparar, se compare com ele. Apenas com ele. Todos os outros vão ser pessoas diferentes. Eu sou uma pessoa diferente e tem algo também muito, muito interessante, que é o seguinte. Por exemplo, eu estou aqui, meu amigo Joales Cavalcante, Deus abençoe a sua vida, tá? Por estar participando, por ter acompanhado até aqui, até o final. Tem mais 10 minutinhos, eu não sei se eu fico os 10 minutos, mas se acontecer. E Deus te abençoe
Valeu mesmo pela audiência aí. Cara, é muito importante para mim. É muito importante, não, assim, é prazeroso para mim fazer isso e poder falar sabendo que tem alguém que tá dedicando um tempo para isso, tá? Que você possa também transbordar na vida de outras pessoas, tá bom? Então, se você tiver que se comparar a alguém, se compare a Cristo. Que eu e você possamos aprender e dar continuidade nisso e levar esse conhecimento para outras pessoas, que você possa compartilhar essa informação com outras pessoas e que juntos a gente possa crescer. Se fez sentido para você, eu vou estar aqui amanhã falando sobre servir, seguindo o exemplo do nosso mestre de aprender, ensinar, servir. Aí depois nós vamos falar sobre aliança, sobre oportunidade, sobre perseverança, exponencialidade e descanso. Certo? Quero, para finalizar, fazer uma oração e que nós possamos ter um domingo maravilhoso, um domingo excepcional, que esse seja o melhor momento da sua vida, porque só existe esse momento. O ontem não existe mais, o amanhã a gente desconhece. Então, aproveite cada segundo do hoje, cada segundo com a sua família, com as atividades que você tem para fazer. Eu tenho muita coisa para fazer hoje. Hoje eu vou estar limpando a casa e vou estar fazendo algumas coisas que ainda estão pendentes na casa para poder mudar. Então, eu creio que vai ser um dia bem agitado, bem animado. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Deus. Eu te agradeço pela vida de cada um dos teus filhos nessa manhã, cada um que passou por aqui e que irá assistir essa live num determinado momento. Eu te agradeço por cada um deles e te agradeço, Pai, principalmente porque o Senhor me deu a oportunidade de poder derramar por meio dessa live, sobre a vida de pessoas que irão assistir um pouco do que o Senhor tem permitido eu aprender. Obrigado por o Senhor colocar no meu coração um desejo de aprendizado, porque eu aprendo com o Senhor e vejo que o Senhor dá valor a isso. Que o Senhor possa trazer pessoas para aprender mais sobre todos os assuntos que o Senhor tem colocado em nossa mente, no nosso coração, e que o Senhor tem permitido, Pai, nós nos desenvolvermos. Em nome de Jesus, meu Deus, eu peço que o Senhor esteja na vida e na família de cada uma dessas pessoas, que o Senhor traga sobre eles um domingo abençoado, que o Senhor venha guardá-los, protegê-los, que o Senhor esteja constantemente, Pai, em relacionamento com eles, que nós sejamos constantemente os teus amigos, que nós nunca venhamos a nos afastar de Ti e que o Senhor venha, Pai, a nos fortalecer nos momentos que mais necessitarmos e que quando esses momentos difíceis passar, nós continuemos, Pai, sendo gratos a Ti. Em nome de Jesus, meu Deus, eu te agradeço por tudo. Te agradeço pelo hoje, pelo amanhã e por tudo que já passamos, pois isso é o que nos construiu até aqui. Em nome de Jesus eu te louvo, te agradeço e abençoe a vida de cada um dos teus filhos. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe o seu dia, o seu domingo. Um grande abraço. Joales, Deus abençoe, meu irmão. Em nome de Jesus. Valeu pelos momentos aqui. E amanhã, se Deus assim nos permitir, estarei de volta. Eu quero ver se eu faço um esquema aqui para poder transmitir isso pro pessoal lá no Facebook também. Compartilha aí com a galera se fez sentido. Fechou? E eu estou preparando uma palestra. Eu vou fazer uma palestra sobre mudança de mentalidade, né? E eu vou falar um pouco mais sobre isso nas próximas lives. E eu quero fazer essa palestra assim, de forma online, para transbordar, para entregar aquilo que eu tenho enxergado e que é necessário a gente mudar, né, a nossa volta. Amém? Um grande abraço, Deus abençoe a vida de vocês, um ótimo domingo. Enfim, eu não sei se você vai estar assistindo isso no domingo, mas um ótimo dia de qualquer forma. Valeu, até mais. A musiquinha. Até, valeu.